Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui, iniciando o mês. Começou o nosso mês de setembro, graças ao nosso bom Deus. Bem, nas nossas últimas aulas nós falamos sobre os dois depoimentos, né? Tanto do Bruno como também o último que foi da Patrícia. Hoje nós vamos já para o capítulo que já fala do aeroporto. No final da aula eu vou falar sobre a outra parte que tem mais um depoimento, mas calma lá. Outra coisa, detalhe que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Esse livro tem algumas partes que estão em alemão. Então, ou seja, é bem complicado de você até compreender. Mas não se preocupe. O livro ali, o Júlio Braz, né, que é o autor, né, ele não deixou ali você sem saber o que é aquilo. Então, nas partes que nós vamos ler, que vai estar em alemão, eu vou ler em português, tá? Porque é um pouco complexo, né, você ler ali. Mas não se preocupe não, você pode se arriscar aí no seu alemão aí. Tudo bem? Então vamos aqui para o início da nossa leitura. Vamos lá. Nosso livro aí, ó, Memórias de um País Distante, do Júlio Emílio Braz. Vamos para o nosso primeiro capítulo. Vem no aeroporto. Aí vem o título aí, no início do texto, alguns dias mais tarde. O dia está lindo. Lá fora o sol brilha intensa e alegremente no céu de um azul chega a ferir os nossos olhos. O Rio de Janeiro é a coisa mais bonita do mundo no verão, num dia ensolarado como este. Parece que tudo conspira contra aqueles que estão no aeroporto. Uma insinuação persistente, o olhar cheio de promessas da mais deslumbrante das mulheres, o rumor insidioso do vento quente do meio-dia, imagens oníricas de dias de sol intermináveis e gente que, apesar de tudo, sorridente. Tudo para convencê-los a desistir e a ficar. Bruno virou-se surpreendido ao ouvir o comentário de Linus, que disse maravilhoso. Alguém falando alemão sentiu-se, não soube definir, mas uma tranquilidade repentina, algo que não experimentava há muito tempo. Espalhou-se por seu corpo, trouxe lembranças. O pai, Basileia, amigos. Vamos lá. Casa, house. Aproximou-se enquanto ele mostrava 2 postais que tinha nas mãos. Confuso, em dúvida, a pergunta, também em alemão, sendo repetida para aqueles que passavam e encaravam, sem entender o que dizia. Qual deles? Sorriu. Era um menino lourinho que ia incomodar tanto na viagem de Frankfurt para o Rio, quase um mês antes. Ou seriam 2? Não se lembrava. Parecia que havia se passado tanto tempo. Como é que é? Quis saber, aproximando-se. Aí vem aí a parte em alemão. Qual deles eu mando para o Gunther? É tudo tão bonito. Bruno sacudiu os ombros num gesto de pouco caso, dizendo: escolha qualquer um, todo postal é lindo, toda beleza é. O Brasil é igual a qualquer lugar. Continuando. Eu não acho. Talvez porque você só tenha visto o Brasil através dos postais. Eu não. Eu vi muito mais. Com certeza, viu o que é feito para o turista ver, ou que o turista procura quando vai a qualquer lugar assim como o Brasil. Olhares curiosos se voltaram de um momento para o outro, para ambos, e Bruno percebeu, constrangido, que aquele simples bate-boca estava se transformando numa discussão das mais acaloradas, que se afastava por trás de um risinho indulgente, mas Linus continuou falando, os postais nas mãos. Eu não vi só isso, vi o Brasil de verdade. Estive na favela, falei com os meninos de lá.
até joguei bolas com eles. Bruno impacientou-se. Sorte sua. O que foi? A viagem foi ruim? Para ser sincero, penso que não vou levar boas lembranças do Brasil, não. Sem que um ou outro esperasse, Patrícia apareceu sorridente atrás de ambos e apontando para um dos postais de Linus, tinha nas mãos, opinou: eu mandaria esse. Linus sorriu, agradecido, não sem antes dirigir um olhar contrariado para Bruno. Por que o Brasil te decepcionou tanto? Interessou-se Patrícia, virando para Bruno. Ele olhou para um e para o outro, constrangido, e admitiu: na verdade, nem foi isso. E o que foi então? Ah, não sei bem. Quando minha mãe, ela era brasileira, sabe? Quando ela falava do Brasil lá na Suíça, eu esperava outra coisa. Eu acho que todos nós. Bruno abriu os braços, conciliador, como quem concordando e encerrando a discussão com o menino. Está voltando para casa? Perguntou ele. Patrícia estranhou que Bruno insistisse em falar em alemão, pois sabia que ele falava português tanto quanto ela. Preferiu respeitar sua decisão e respondeu: estou indo para Zurique, mas a minha casa de hoje em diante é aqui. Bruno se surpreendeu. Vai voltar? Patrícia divertiu-se com seu espanto. Daqui a 2 meses. Não acredito. Acho que quero olhar melhor esse Brasil. Pois eu não pretendo fazer isso tão cedo. Nossa, foi tão ruim assim. Bruno sacudiu a cabeça negativamente e respondeu: pelo contrário, de certo modo, o Brasil me deu algo. Ah, é? Ele me deu uma resposta. Não entendi. Não sou brasileiro, pelo menos não como gostaria de ser, e não como minha mãe era. Você é suíço? Agora eu sou. Pátria é onde nos sentimos bem e nos sentimos parte. Sinceramente, não me sinto parte do Brasil. Um corpo estranho. Eu sou aqui. Foi bom vir para descobrir. Isso parece definitivo. Não volta mais? Bruno devolveu o sorriso e uma certa esperança ao afirmar: claro que volto. Fiz muitos amigos. Gosto deles. Vi coisas interessantes. Neste momento, Linus Linus colocou-se entre os dois e, virando para Patrícia, um dos postais na mão à esquerda, perguntou: como é que eu faço para mandar os postais? Sim, vem, Ela o abraçou carinhosamente e pediu: vem que eu te ajudo. Bem, esse foi o primeiro capítulo. É um pouco complexo, eu confesso a você, de às vezes está ali acompanhando em alemão. Mas deixa eu lhe falar, isso é muito bom para o seu futuro, sabia? Ou seja, você está aprendendo uma nova língua. Coisas que ali a tradução está logo embaixo, na parte de baixo, como você pode acompanhar no seu livro. Ah, a propósito do seu livro, você que ainda não tem esse livro, por favor, venha aqui na escola, pegue o seu livro e acompanhe junto com a gente. Beleza, outra coisa que eu também quero falar para você é uma tarefa de casa. Você talvez deve ter percebido, você que já tem um livro, que faltou um depoimento que vem antes desse capítulo do aeroporto. Então, eu quero que você leia esse capítulo, que aí para que você possa aí já entender essa parte. Nesse capítulo que fala sobre o testemunho, que também é do depoimento, fala um pouco da questão do Boró e também da sua morte.
Então eu quero que você faça essa tarefa de casa, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa mensagem de hoje, que vem da Oscar Wilde, o dramaturgo britânico, que diz assim: a insatisfação é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Então, se você está insatisfeito, esse é o primeiro passo para que você possa alavancar na sua vida. Certo, turma? Turma, boa terça-feira. Fica com Deus, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de terça-feira. Para você que está assistindo de manhã, bom dia. Para você que está assistindo de tarde, boa tarde. Se você está assistindo de noite, boa noite. Mas se você está assistindo de madrugada, boa sorte. Mas enfim, vamos lá. Nossa aula anterior nós iniciamos falando de alguns tipos de cartas. Vamos tratar a respeito dessas cartas. E hoje nós vamos dar sequência em algumas outras cartas. Certo? Sem mais conversa, vamos para o nosso assunto de hoje e aí depois nós vamos comentar e vou dar também alguns exemplos aqui para vocês dos tipos de carta que nós vamos trabalhar hoje. Tudo bem? Vamos lá, vamos para nossas cartas. Vamos lá, o resumo da aula anterior, aí vem, com base na aula anterior, vimos dois tipos de carta, a carta pessoal e a argumentativa. Com aspectos bem diferenciados, a carta pessoal trata-se de uma proximidade até, entre aspas, afetiva entre o emissor e o receptor. A forma de linguagem bem coloquial, ou seja, do dia a dia, e pode também ter regionalismos, ou seja, voltado somente para aquela região. Esse tipo de carta demonstra a afinidade entre quem escreve e quem lê. Na carta argumentativa, a intenção é diferente, ou seja, não há uma ligação relacional, ou seja, não são amiguinhos, não são pessoas que se conhecem. A linguagem é formal e a saudação inicia de maneira para indicar a quem está se destinando a carta. Na aula anterior você viu, para quem assistiu, aí você viu ali para quem está se destinando a carta. Seu âmbito é de universidade ou faculdade e a sua intenção é de convencer ao seu receptor. Vamos lá, vamos para a carta aberta. A carta aberta está entre os principais instrumentos de participação política. É uma maneira de demonstrar de uma forma clara um problema, assunto ou tema de interesse coletivo. Como gênero textual, obedece os critérios do texto argumentativo. Detalhe, gente, critérios do texto argumentativo. Não é somente a questão da carta argumentativa, tá? Embora possa lhe parecer essa mesma questão. Mas tem caráter mais amplo que a carta argumentativa, porque é destinada à coletividade. O remetente também não é individual, podendo ser um grupo de pessoas, representantes, sindicatos ou associações. Vamos aqui o exemplo aqui, ó. Aí vem aí empregados para a Caixa, Caixa para o Brasil. Aí vem carta aberta à população. Aí vem, há anos lutamos para que sejam contratados mais empregados para a Caixa. Enquanto você, cliente, sofre com as imensas filas e com a demora no atendimento, nós, trabalhadores, sofremos por causa do excesso de tarefas, da longa jornada, das doenças do trabalho, da constante pressão, etc. Poucos têm sido para resolver o problema da falta de empregados no banco, de treinamento e dos sistemas complexos que são utilizados. Centenas de agências foram abertas nos últimos anos com um número insuficiente de empregados. Milhares de trabalhadores saíram do banco por conta do plano de apoio à aposentadoria. Sempre fomos a favor dos programas do governo, como Minha Casa, Minha Vida, o FIES, o aumento de oferta de crédito, ações estas que beneficiam toda a população. Mas precisamos de condições mínimas para atender bem a todos. Precisamos de mais empregados nas agências da Caixa. Queremos respeito ao principal bem da Caixa, seus trabalhadores. E aí você observa
que ela não é destinada a uma pessoa, diferente da carta argumentativa. Vamos para outro tipo de carta? A carta do leitor. As cartas do leitor são enviadas, em geral, para jornais e revistas, como uma maneira de conferir apoio ou demonstrar insatisfação com o material veiculado, seja ele informativo ou publicitário. Não existe um modelo específico para as cartas de leitores, e há veículos que publicam trechos ou a íntegra, conforme a repercussão do assunto. Com o aumento da leitura pela internet, jornais e revistas eletrônicas direcionam espaço específico no projeto gráfico para comportar as cartas do leitor. Alguns, contudo, informam a moderação, que consiste na publicação de material que não ofenda a coletividade, com palavras de baixo calão e ataques a grupos ou pessoas específicas. Vamos aqui ver um exemplo? Aí vem aí. Aí no caso aqui está de um e-mail, vem assim, espaço do leitor, aí vem @revistamundoeducação.com. Aí o tema é matéria sobre o uso dos pronomes de tratamento. Aí ele está direcionando para quem? Prezado editor. Gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. A comunicação nesse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o reconhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas, para nós, ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse tem prestado à sociedade, ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Atenciosamente, aí ele colocou somente as iniciais, ele, e o S. Vamos voltar aqui na questão da carta, na questão da carta, na carta aberta. Você observou que há uma diferenciação. A carta argumentativa, ela dá uma direção, por exemplo, para o reitor, para o diretor, para uma pessoa em específica, principalmente nessa questão de uma profissão, uma especialidade. Já na questão da carta aberta, ela é já num contexto geral. Nesse caso aqui, ele está dando aqui para a população. Quando ele estivesse informando, no caso aqui, eu vou colocar aqui o exemplo, nesse caso aqui, ele está dando um exemplo, ele está dando ali uma informação à população, não é uma pessoa em específica. Já também na questão da carta do leitor, ele já vem nessa questão que ele vai justamente para a pessoa. Às vezes nessa questão de você, às vezes, não ter mais, usar carta mesmo, manuscritas, como nós já vimos, ou às vezes podem ter, ou também tem essa questão de, às vezes, já no nosso mundo já mais tecnológico, manda às vezes um WhatsApp. Coloca ali o WhatsApp, sugestões. E aí, no caso aqui, ele já demonstra que também são analisadas, não é? Se for questão de ataque, se for ataque assim, a pessoa ou a um grupo de pessoas que usa a questão de palavras de baixo calão, ou seja, xingamentos, tudo isso é analisado. Não é somente assim, eu vou mandar aqui uma sugestão, uma crítica, e nessa crítica eu vou ali colocar tudo que eu penso. Então, por isso aqui que ele mostra aqui, ó, há partes que poderão ser descritas, mostradas, ou também somente vai colocar logo num todo, que seria na íntegra, certo? E aí, no caso ali, você viu que essa pessoa aqui, ela dá ali um parabéns para a revista devido ao seu uso dos pronomes de tratamento. A mensagem, vamos para a mensagem? Vem de Confúcio, filósofo chinês, que ele diz assim: eu não procuro saber as respostas, eu procuro compreender as perguntas. Então, se liga nessa mensagem de hoje, beleza? Turma, vamos finalizando por aqui. Você conheceu hoje mais 2 tipos de cartas. Semana que vem nós vamos conhecer mais um tipo de carta, tudo bem? Então, vamos finalizando. Um abraço virtual para você e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês. Terceiro bimestre,
Já tem atividade no portal e aqui eu vou dar aquela revisada legal e falar mais alguma coisa para vocês, tá bom? Aula 1/9/2020, 7º ano A. Sempre a gente começa falando um pouco da história, né, da ginástica artística. Nasceu em 1811 pelo alemão Friedrich, né, em Berlim. Foi criado em um clube dedicado ao quê? Ao esporte, tá bom? Com modalidades bem antigas. Podem ver na imagem, tá? E aqui eu vou trazendo outra imagem para vocês falando. O que eu vou falando? Sobre a ginástica artística. Já falei de alguns fundamentos, né? Que são necessários. Agora eu vou falar o que? Sobre o solo, tá? A ginástica artística olímpica congrega, na verdade, exercícios físicos. De que maneira? Vários fundamentos técnicos. E são divididos em vários, que é solo, argola, barra fixa, tá bom? E aqui eu venho trazendo uma imagem do atleta do Flamengo, né? No cavalo. Olha aí, ó. Equilíbrio, inferior e superior, né? E vou falar novamente para vocês entenderem que é questão de avaliativa. As provas femininas têm a duração de 90 segundos, tá? É obrigado a ter música. E na masculina, 70 segundos, tá bom? Também com música. Não pode ultrapassar. E aqui eu já venho trazendo um pouco da imagem de ginástica artística infantil, que é um esporte emocionante e belo. Por quê? Porque a prática auxilia no aumento da coordenação motora, equilíbrio, agilidade, concentração, ritmo, força, tá bom? Além disso, requer disciplina. Então, se você começar já desde pequeno, você, né, vai fazendo, vai tendo tudo isso aí para poder se tornar um grande ginástica. E aqui eu venho trazendo um pouco de um centro olímpico do Flamengo, onde tem as imagens com várias atividades, onde eu acabei de falar, que tem um solo, cavalo, tá entendendo? Onde eles treinam, no caso, tá? Assim, para a prática masculina, os principais aparelhos são cavalo com alça, ginástica realizando os movimentos do cavalo com alça. Então tá, são argolas, barras paralelas, tá bom? Barra fixa, que são as provas, né, de equilíbrio da ginástica artística. Trago de novo a imagem do cavalo, da ginástica infantil e o espaço, onde o pessoal faz a ginástica, né, o centro de treinamento, tá? E falando um pouco aqui, qual é o objetivo da ginástica artística? Também conhecida no Brasil como ginástica olímpica, é uma modalidade onde os atletas realizam um conjunto de exercícios, que nem eu acabei de falar, com vários aparelhos, movimentos que revelam força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle do corpo, porque tem que ter um controle total, tá? Então aqui eu vou trazendo essa imagem para vocês compreenderem e, que nem eu falei, a atividade avaliativa já está no portal. Leiam com atenção, tá? Até a próxima aula com outros fundamentos para a gente fazer aí a nossa ginástica artística bem legal aí nesse semestre aí, tá? Que é o terceiro bimestre. Valeu, galerinha, obrigado! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, a professora de Ciências. E hoje eu vim dar continuidade ao nosso conteúdo, mas antes eu quero lembrar vocês que o plantão está acontecendo, tá? Às 8 horas, quarta-feira. Então eu vejo que já tem umas 3 semanas que nenhum aluno veio tirar dúvidas e esse conteúdo é novo e eu queria saber se vocês estão entendendo, tá? Lembrando também que tem atividades já no portal para vocês estarem fazendo também as atividades. Lembrando também que vocês não precisam ter pressa de responder e enviar para mim, porque depois que vocês enviarem já era. Vocês têm uma semana para fazer o exercício correto, então aproveitem para não perder ponto, né? Vocês têm a oportunidade de olhar no livro, tudo que eu passo para vocês está no livro para vocês estarem resolvendo, tá? Então vamos lá para a aula de hoje. A gente vai falar sobre máquina simples, né? Dia 1/9/2020. Bom, máquina simples, o que é isso? São os sistemas que permitem a multiplicação e redirecionamento de uma força aplicada. Muitos instrumentos utilizados pelo ser humano no cotidiano para facilitar
a realização de tarefas são consideradas de máquina simples. Tem um exemplo disso, a tesoura, abridor de garrafa, né? E as ferramentas chamadas de máquinas simples, elas podem ser alavancas, polhas, parafusos e eixos. A gente vai ver sobre elas agora. Bom, com esses materiais que são mais simples, é possível desenvolver máquinas um pouco mais complexas. A exemplo disso temos as bicicletas. E agora a gente vai falar sobre a roda e eixo. Bom, gente, a roda ela é considerada uma das grandes invenções do ser humano. Através disso a gente consegue fazer uma bicicleta, carros, caminhões, né, patins. Então foi uma invenção que é muito utilizada e que foi muito boa para nós, seres humanos. E tem evidências, né, de 3.500 anos antes de Cristo das rodas. Como que foi isso? Pelo pote de Bronocice, né, datado, né, 3.500 anos antes de Cristo. Foi encontrado no sudeste da Polônia e retrata uma das mais antigas representações de um veículo com rodas. Ah, mas aí tu olha assim, é um pote, né? Pesquisa lá, cadê a roda ali? A roda está no desenho dele, gente. Olhando ali, tem uns desenhos. Naquela época, o pessoal fazia desenho nas coisas. Temos aqui na imagem, vocês podem observar que tem tipo um quadradinho e no meio dele tem alguma coisa que está sendo carregada. E temos as rodinhas nas suas laterais. Então, isso daqui, acredita-se que é um desenho de algum veículo da época, que eles desenhavam tudo nas suas artes, né? Então, isso é o mais antigo... como é que eu posso dizer? É o mais antigo registro de rodas, no caso. Bom, uma roda ela pode ser conectada a um eixo que tem a finalidade de transmitir a força realizada por uma pessoa ou por um motor também. E essa força que faz o movimento de rotação é chamado de torque. Então, quanto maior o raio de uma roda, maior vai ser o torque, que é o quê? É a força, no caso aqui do movimento de rotação da roda. E a roda, gente, ela é caracterizada pelo movimento de rotação e foi de grande utilidade no transporte e desenvolvimento de máquinas mecânicas, que a gente também vai ver mais pra frente. A utilização da roda pode ser bicicleta, patinetes, motos, carros, monociclos, ônibus, várias coisas, patinete, é muito utilizado. Aqui a gente tem uma foto, está no livro de vocês também. A roda e o eixo mudaram a maneira do ser humano de se locomover, facilitando o deslocamento entre pontos distantes, né? Temos ali as ruas, temos ali a parada de ônibus, o ônibus, temos as pessoas andando de bicicleta, ela pode ir em uma distância maior com menos tempo, né? Se ela fosse a pé, ela iria demorar mais. E também o esforço também, né? Porque você indo de carro, você não vai gastar tanta força, você já vai estar de boa ali, não fazendo muito esforço, você vai chegar em outro ponto mais distante. Temos o carro ali também para exemplificar. Temos até um cadeirante ali, né? Se vocês repararem, a gente também vai falar sobre rampa mais para frente, que também é utilizado ali na cadeira de roda. O próprio nome fala cadeira de roda. Bom, aí a gente vai falar agora sobre as alavancas, né? É um tipo de máquina simples que foi estudado pelo filósofo grego Arquimedes, na cidade de Siracusa, no século III a.C. O que é isso? Ela consiste em uma haste rígida e um ponto de apoio fixo. Em um determinado ponto da alavanca é aplicada uma força e em outro está o objeto que sofre a ação dela. A alavanca ela serve para multiplicar a força exercida sobre o objeto. Um exemplo clássico disso é esse brinquedo aqui que as crianças brincam, né? Isso aqui é uma alavanca, gente, olha só. Uma maneira de identificar a multiplicação da força em alavancas é observando o funcionamento de uma gangorra. Gangorra é esse brinquedinho aqui que está exemplificando para vocês. Ela é formada por uma prancha, que é a haste, e um ponto de apoio, que é o centro ali, que tem um ferrinho que segura ali essa haste. Para mantê-la equilibrada, é possível observar que existe uma relação entre a força aplicada pelas pessoas sentadas na extremidade da prancha e a distância até o ponto de apoio. Então, temos aqui, se a pessoa tiver a mesma massa, né, a gente não chama de peso, porque peso é multiplicado pela aceleração ali da gravidade ali.
Então, se as pessoas tiverem a mesma massa, o ponto de apoio ele vai ficar equilibrado. Temos aí, exemplo aqui, essas imagens, né? A gangorra ela vai ficar equilibrada, porque elas estão exercendo a mesma força, que é a força peso, né? Que a gente viu nas aulas passadas. Em cada extremidade. Temos ali a imagem da esquerda. Se uma das pessoas tiver massa maior, para equilibrar a gangorra, o ponto de apoio deve ser deslocado para o lado dessa pessoa, pois ela exerce maior força em mais da direita. Ou seja, temos aqui, eles também estão equilibrados, mas a gente vê que a haste dela, né, no caso, essa pessoa aqui da esquerda, ela é mais pesada do que o menino. Então, por causa disso, para poder ficar equilibrada, ela tem que ficar mais perto ali do ponto de apoio. Para quê? Para que fique equilibrado. Se a intenção é ficar no mesmo nível, os dois, como ela tem uma massa maior, ela tem que ficar mais perto do ponto de apoio para poder conseguir ficar equilibrado. Bom, uma alavanca, ela também pode ser utilizada para elevar, apertar ou cortar objetos. Nesse caso, a força é chamada de força potente e o local onde fica o objeto que recebe a ação da força é chamado de força resistente. Temos os exemplos aqui para vocês verem. Temos ali a tesoura, carrinho de mão, né? Olha só que legal. A multiplicação da força potente em uma alavanca está diretamente relacionada com sua distância em relação ao ponto de apoio. Temos ali, com base nessas definições, as alavancas podem ser classificadas de acordo com as posições da força potente, do ponto de apoio e da força resistente. Por causa dessa posição, existem classificações. Aí temos aqui a interfixa, né, que tem o ponto de apoio, ele se localiza entre a força potente, que a pessoa está fazendo ali, e a força resistente. Então, interfixa é no caso ali da tesoura, né? O ponto de apoio, ele fica bem no meio. No caso aqui da interresistente, a força resistente localiza-se entre o ponto de apoio e a força potente. Olha só, o ponto de apoio está lá na frente, força resistente no meio e depois a força potente. Então, isso aqui é o classificado como interresistente. Temos ali o interpotente, que é a força potente localiza-se entre a força resistente e o ponto de apoio. O ponto de apoio fica lá no comecinho lá. Então, por isso que tem essas classificações. Dependendo ali da localização de cada um, vai ter a sua classificação. E agora a gente vai falar sobre o plano inclinado. Bom, uma máquina simples utilizada para levar um objeto de um local mais baixo para um local mais alto ou vice-versa é o plano inclinado. A exemplo disso, gente, a gente tem ali, acredita-se, né, que as pirâmides do Egito, elas foram feitas por um plano inclinado, né, com rampas para carregar os blocos de pedra até na ponta ali da pirâmide. Formando ali, ó, olha só, o plano inclinado nada mais é do que uma superfície plana que liga dois locais com diferenças de altura, formando um ângulo no chão com a superfície plana de 0 a 90 graus, ou seja, é toda a superfície que tenha determinada inclinação, tudo que tiver inclinado e você precisa levar lá para cima ou então lá para baixo, ou vice-versa. Alguns materiais, né, utiliza-se o plano inclinado. O nome fala de inclinado, de inclinação, que vem ali, tem ali aquela certa altura. A origem do uso do plano inclinado pelo ser humano é incerta, mas estima-se que os egípcios já utilizavam para construir as pirâmides, como meio de levar os imensos blocos de pedra para o topo delas. Olha só, o uso da rampa, né, que eu falei para vocês que ia dizer sobre isso, é o fator multiplicativo da força. Quanto menor a inclinação da rampa, menor a força. Não, quanto menor a inclinação da rampa, menor a força que você deve fazer. Porém, a distância vai aumentar, né? Isso é bem claro de entender. A aplicação do plano inclinado, temos descolamento de objetos, né? Caminhão de mudanças que vai de um ponto para outro mais elevado. Rampas de acessibilidade, né? Temos ali os cadeirantes que precisam de uma rampa para subir nas calçadas, entrar em estabelecimentos. Então é utilizado mais um modelo de como que é utilizado ali o plano inclinado. E aí uma curiosidade, né? A acessibilidade dos cadeirantes. Então é um direito de todos os cadeirantes a acessibilidade dele entrar em qualquer lugar que outras pessoas pessoas que não têm deficiências entram também. Então
é um direito delas entrarem. Por isso que existem locais, né, que vão ser construídos e passa por isso, precisa de acessibilidade, né? Na verdade, em todos os lugares que uma pessoa que anda, uma pessoa que sem deficiência entra, o cadeirante também tem esse direito, tá? E segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 6,2% da população tem algum tipo de deficiência. Então, por isso, né, que deve ter facilidade, passar em calçadas, ir ao banheiro, entrar em estabelecimento, normalmente, né, como qualquer outra pessoa, e ter acessibilidade para entrar e sair dos locais, tá? Continuando aqui, aí a gente vai falar sobre máquinas derivadas do plano inclinado, que foi o que a gente acabou de ver. Bom, as cunhas. O que são as cunhas? Elas são formadas pela junção de dois planos inclinados, que formam uma lâmina, lâminas cortantes, de ferramentas como facas, machados e talhadeiras. E ela vai o quê? Facilitar o corte de um objeto. Temos aqui uma imagem, eu peguei essa imagem da internet e ela é um pouco mais nítida do que a do livro. Temos aqui uma cunha, a gente percebe que tem aqui um tronco de árvore e temos aqui a cunha. Então, se a gente olhar para essa imagem, a gente vê que tem dois planos inclinados juntos, né? O contrário. E fez o quê? Essa estrutura aqui chamada de cunha. Se a gente dividir ela no meio aqui, a gente vai ter duas rampas, uma para o lado e outra para o outro. Ou seja, é uma ferramenta que é dois planos inclinados juntos. Foram duas rampas, que as rampas são o quê? Planos inclinados, né? Então, elas se juntaram e aí elas são chamadas de cunhas. E ela no caso aqui, está fazendo a força ali contra o tronco e está cortando com mais facilidade. Aqui temos a imagem do livro, temos a cunha aqui no caso, né? Eu achei aquela outra mais nítida para a gente entender. E assim, ó, o formato das cunhas e ferramentas similares de facas e machados auxilia na multiplicação da força de entrada para dividir o objeto, né? No caso ali, a gente viu ali do tronco ali da árvore. E daí a gente vai falar sobre as roscas, olha só. O que são as roscas? Elas são planos inclinados que foram enrolados em torno de um eixo. E isso vai se chamar de parafuso. Esses planos inclinados por um eixo, que é o ferrinho, né, do meio. E isso vai se chamar de parafuso. E existem vários modelos. Ó, a rosca facilita o encaixe de um parafuso em objetos sem usar muita força. Você consegue imaginar outra aplicação de parafusos além de fixar objetos? Pois tem, a gente vai ver um exemplo também muito interessante depois aí. Tem vários modelos e formatos, eles podem ser usados para fixação de objetos em diversos materiais, regulagem de posição, transportes, entre muitas outras aplicações. Tá? A gente vai ver aqui no próximo, vamos ver. Olha só que legal, o parafuso de Arquimedes é utilizado no transporte de água de um reservatório para a área de distribuição. O filósofo grego Arquimedes, ele desenvolveu o princípio da rosca e com base nesse princípio foi criado um dispositivo para transporte de água na irrigação, né, conhecido como parafuso de Arquimedes. Temos a imagem, está no livro de vocês aí, sobre esse parafuso. Eu vou deixar para vocês um link sobre isso, para vocês visualizarem melhor como que acontece. O formato da hélice das roscas possibilitou desenvolver outros dispositivos, como as hélices de aviões, navios e brocas de perfuração. Até um instrumento simples como saca-rolhas é considerado um parafuso. Então, naquela época, isso foi um avanço, né? Hoje em dia não é muito utilizado do jeito que está nessa imagem, né? Porque você vê aí, o que acontece? Lá em cima, vocês podem ver que ele tá caindo água ali. Ele movimenta, né, manualmente aquilo ali, fazendo voltas, e a água que está aqui, ela sobe e cai ali onde ele está querendo, naquele outro reservatório. O que tem dentro desse canal aqui, né? Porque é de madeira. Tem algumas roscas aqui que aí quando ele se movimenta lá em cima, ele faz um movimento. E são o quê? Hélices ali. Essa água que está, né, nesse reservatório aqui, ela acaba subindo ali e vai para outro lugar desejado. Tá? Vocês vão visualizar melhor no link que eu vou mandar para vocês, que vai ficar mais legal, que vai estar em movimento para vocês analisarem. E aí a gente vai falar agora sobre as polias. O que são as polias? Elas também são conhecidas como roldanas.
Elas são máquinas simples, compostas de uma roda, ou pode ser outras também, né? Com um sulco no meio, né, que gira em torno de um eixo, cuja função principal é elevar um objeto verticalmente, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo, né? O objeto é levado por meio da aplicação de uma força em cordas ou correias também, a gente pode olhar aí na imagem. E além de elevar objetos, as polhas podem ser utilizadas para mudar a direção da força aplicada, ou no caso de combinações de polhas móveis, multiplicar a força aplicada. Diferentemente de uma polha fixa, as polhas móveis têm liberdade de movimento. E a gente vê aqui na figura olha só, uma representação ilustrativa de um peso sendo levantado por diferentes configurações de polhas. Assim, ó, temos uma que tem uma roda, temos que tem duas, e depois 4 ali. A gente percebe que quanto mais tem, né, dessas rodinhas aqui, mais leve vai ficando, porque vai dividindo o peso ali, ó. A primeira fórmula é força igual a força-peso, na segunda é força-peso dividido por 2, força-peso dividido por 4 e depois força-peso dividido por 8. Então, o esforço para levantar isso daqui, a força já vai diminuindo ali. No caso, quando vai aumentando ali as polhas ali. E aí, com isso, temos o exercício do livro, livro didático da página 27, 28, 29, 30 e 31 do livro didático. Não esqueçam de ver o link, tá? Muito interessante vocês olharem isso para o entendimento da explicação, tá? Então, na próxima aula a gente vai estar corrigindo esses exercícios, tá bom? Então, até mais, um abraço.